O Bitcoin está derretendo. O pânico tomou conta do mercado e muitos estão correndo em direção à saída. Mas enquanto alguns choram, outros olham para o histórico. No vídeo de hoje vamos mergulhar para entender o porquê dessa queda brusca. Vamos entender a história por trás dessa moeda e por que eu vendi quase toda a minha posição na Copasa para dobrar a minha aposta no Bitcoin. Você já ouviu falar na psicologia do investidor? Pois precisamos mencionar aqui sobre o índice do medo e da ganância. O Casone, você poderia ser mais claro e mais direto em relação a esse índice, pois eu nunca ouvi falar. Pois bem, quando estamos em momentos de derretimento como esse que estamos passando agora, o índice ele costuma estar em medo extremo. Historicamente, o melhor momento para comprar foi quando o mercado estava totalmente apavorado. Ou seja, investir é contraintuitivo. É preciso de estômago para comprar quando todos estão vendendo. Como eu fiz recentemente, vendendo algumas posições da Copasa, ou seja, a grande maioria da minha posição da Copasa, para apostar no Bitcoin enquanto ele está em baixa. O objetivo final é nadar contra a maré. Enquanto tem muita gente saindo do Bitcoin, eu estou aproveitando para apostar um pouco mais, comprando mais Bitcoin, frações de Bitcoins, né? Então foi o que eu fiz no passado recente, há um ano atrás, e hoje eu estou colhendo frutos. Enquanto muita gente estava saindo da renda variável, das ações, dos fundos imobiliários, para migrar para a renda fixa, eu fiz o inverso. Eu aportava também em renda fixa, mas com valor menor, e eu apostei mais nos fundos imobiliários, porque eu estava comprando muito na baixa, né? O valor estava muito descontado. E aí eu tinha essa projeção, na verdade o mercado sempre tem essa projeção a longo prazo. Então há um ano atrás eu consegui comprar várias posições considerando um preço muito descontado, como fundos imobiliários e ações, e hoje elas se valorizaram muito, como um exemplo da própria Copasa, né? Eu comprei um pouco na baixa e basicamente dos últimos 4, 5 meses atrás ela começou a valorizar mais e hoje ela chegou até a 123% de lucro. Ou seja, o ideal sim é comprar enquanto o ativo ele está muito descontado, enquanto muita gente está saindo dele e você faz esse aproveitamento, né? Enquanto muita gente corre, você nada contra a maré, compra na baixa e aí a longo prazo a tendência é que ele sempre vá se valorizando mais. Tá, caso eu não entendi mais, por que já está acontecendo esse derretimento? Em 2026, o mercado está reagindo a dois fatores principais. 1. A ressaca pós-ETF. 2. O ciclo de liquidez global. Após a aprovação dos ETFs do Bitcoin, anos atrás, o ativo começou a ser movido por grandes instituições. Isso até que trouxe liquidez, mas faz com que o Bitcoin caia quando a bolsa americana ela também cai. É preciso entender que o Bitcoin ele é um termômetro de liquidez. Ou seja, quando os bancos centrais apertam juros, a tendência é que o dinheiro saia de ativos de riscos, como é o próprio Bitcoin, e vá direto para a renda fixa, ou seja, ele retorna para a renda fixa. E o pulo do gato é exatamente aí que surgem as oportunidades para quem investe a longo prazo. Falando um pouco da movimentação da minha carteira, mostrando uma total transparência, conforme foi informado no vídeo anterior, eu realizei a venda de 84 das 85 cotas da Copasa para apostar no Bitcoin. E vale ressaltar que o resultado eu tive um lucro bastante expressivo, com uma rentabilidade de 119,93%, até porque o meu preço médio durante a compra foi de R$ 24,08 e no momento da venda, no dia 4/2, o preço ficou em R$ 52,96. Pessoal, a estratégia que eu utilizei recentemente não é nem para fazer um swing trade, mas sim fazer um rebalanceamento da minha carteira, até porque está previsto manter 35% no valor acumulado em ações, e ela já estava chegando a 40%, até chegou a 40% com essa alta das ações de todos os ativos que eu tenho em carteira, principalmente sendo potencializada pela Copasa. Então eu aproveitei de fato essa oportunidade, já que ela estava no topo, vendi basicamente quase 100%
das minhas cotas, né, da Copasa, para aproveitar, já que o Bitcoin está em oportunidade. Então, basicamente foi um rebalanceamento, até porque se eu considerar no momento, uma semana atrás, era para manter em média 10% de criptomoedas, né, considerando Bitcoin e a Ethereum, mas eu estava apenas com 7%, ou até um pouco menos, porque teve esse novo derretimento. Então, para fazer esse rebalanceamento, lembrando, de 40% eu puxei novamente para 35% de ações, e aí eu fiz esse rebalanceamento jogando em criptomoedas, mas basicamente eu fiz aportes no Bitcoin. E mesmo que o Bitcoin ele continue caindo na minha carteira, essa realocação que eu fiz é puramente dedicada e focada à oportunidade de longo prazo. Ou seja, eu não preciso estar olhando minha carteira todo santo dia. O meu foco e o meu objetivo é olhar o horizonte de anos. E para quem está caindo de paraquedas e nunca ouviu falar sobre o Bitcoin ou não conhece a fundo, vamos fazer uma simples imersão para que você entenda um pouco da história e comece a acompanhar mais de perto agora o ativo, até para tentar aproveitar e surfar nessa oportunidade. O Bitcoin ele foi criado em 2008, mas só foi lançado em 2009 pelo Satoshi Nakamoto. Surgiu como resposta à crise financeira global e, claro, visando um sistema financeiro descentralizado. Tá, Carrasco, mas o que significa um sistema financeiro descentralizado? Eu acho que eu não compreendi muito bem. Então, refere-se a um modelo financeiro que elimina intermediários tradicionais, como bancos e governos, utilizando tecnologia blockchains e contratos inteligentes para fazer transações diretas. E as principais características e benefícios são: sem intermediários, base em blockchain, contratos inteligentes, acessibilidade global, funcionamento 24/7 e segurança e blockchain. Tá, Carrasco, eu acho que tô começando a entender um pouco, mas eu confesso que eu ainda estou em dúvida o que significa essa tal de blockchain. Ok, então imagine que a blockchain é como se fosse um livro de registro público, onde cada página, bloco, elas são seladas com uma cola mágica, que se alguém tentar alterar, todas as páginas seguintes mudam de cor instantaneamente. E claro, podemos até utilizar uma analogia de um quebra-cabeça digital. Eu vou dar um exemplo. Então imagine que para validar uma transação, milhares de computadores precisam resolver um quebra-cabeça que muda a cada 10 minutos. Quem resolve ganha uma recompensa. E se alguém tentar trapacear, os outros computadores percebem que aquela peça não encaixa e eles descartam aquela tentativa. Ou seja, é uma democracia onde o poder é a força computacional. E agora eu vou dar outro exemplo considerando uma história em desenhos animados. Imagine que estamos em uma cidade de desenhos animados onde todo mundo adora trocar figurinhas raras, mas ninguém confia em ninguém 100%. Em vez de um banco chato controlando tudo, eles utilizam a blockchain. E aqui está como funciona essa corrente mágica. Vamos considerar uma maleta de vidro. Toda vez que o Pernalonga dá uma moeda ao Patolino, ele recebe essa moeda, coloca no papel e esse papel ele vai para dentro dessa maleta. Todo mundo da cidade consegue ver o que está escrito, mas não podem tocar. Quando a maleta ela fica cheia de transações, ela é trancada com um cadeado digital super complexo, chamado hash. E sabe o que é mais legal? Esse cadeado ele usa o segredo da maleta anterior para ser criado. Isso liga uma maleta na outra, formando uma espécie de corrente. Se alguém tentar mudar um desenho da maleta 1, o cadeado da maleta 2 quebra instantaneamente, fazendo com que toda a cidade perceba o truque. Não existe um dono da lista. No desenho, cada personagem como Batman, Bob Esponja e o Goku tem uma cópia idêntica desse livro de registros em mãos. Se o Cebolinha tentar inventar que tem 1000 moedas, todos os outros personagens olham para os seus próprios livros e gritam: mentira! A transação só vale se a maioria concordar. Agora vamos detalhar a custódia, onde moram as suas moedas. É importante mencionar e reforçar que a minha estratégia é de longo prazo, então de certa forma eu preciso ter um cuidado maior com o armazenamento das minhas moedas digitais. E claro, para tudo na vida existe uma vantagem e uma desvantagem. Em relação à corretora, a vantagem é que é fácil de usar, ótimo para trocar moedas, não precisa gerenciar senhas complexas. Já em relação à desvantagem dela,
é que as chaves elas não são suas, as moedas não são suas. Se a corretora sofrer um hack ou se ela falir, você corre o risco de perder tudo. Já a autocustódia, a vantagem é que ela é segurança de nível militar. Você é o dono real, imune a ataques remotos offline. E a desvantagem é que, se você perder as 12 ou 24 palavras de recuperação e não tiver um backup, o dinheiro some para sempre. Ninguém consegue acessar a sua carteira. É preciso vocês entenderem também um pouco sobre a escassez do Bitcoin, ou seja, o ouro digital. Foram disponibilizados apenas 21 milhões de unidades. Diferente do real ou do dólar, ninguém consegue mais imprimir Bitcoin. Existe um evento que ocorre a cada 4 anos, aproximadamente, que é conhecido como halving. E isso ocorre para cortar pela metade a emissão de novos Bitcoins. Me diga, meu caro Carrazone, por que isso importa? Menos oferta com mais ou menos demanda gera valorização. Estamos em 2026 vivendo os reflexos do pós-halving, um período historicamente de alta volatilidade, mas que prepara um terreno para novos ciclos de alta. Podemos fazer até uma comparação com o próprio ouro, até porque não sabemos quanto ainda existe na Terra. E se a tecnologia de mineração evoluir, a oferta aumenta. Já o Bitcoin é a primeira vez na história da humanidade que temos um ativo com escassez absoluta e programada. Mesmo que o preço suba para $1 milhão, a rede não vai produzir mais do que o previsto no código. Como ele é um ativo de escassez absoluta, ele também é muito volátil. Então, quedas de 30% a 50% são comuns no seu histórico. Ele pode cair mais? Pode. Mas olhando o histórico de 2009, ele sempre rompeu as máximas após grandes correções. E para o restante de 2026, a projeção depende da estabilização macroeconômica. E para você que está chegando agora, caindo de paraquedas, entenda onde você se encaixa entre os 3 perfis de investidor. O day trade, ele compra e vende no mesmo dia. É uma busca por lucro rápido, mas o risco é altíssimo. O swing trade mantém a posição por dia ou meses, surfando ondas na tendência. Já o terceiro perfil é o de longo prazo, que basicamente é o meu perfil. Então compramos ativos de valor e ignoramos o ruído diário. O tempo é o melhor amigo para o investidor. Em resumo, o Bitcoin está caindo, mas a minha tese permanece intacta. A minha troca da Copasa pelo Bitcoin foi puramente estratégia para aproveitar tanto o desconto como um rebalanceamento da minha carteira. Só para reforçar, pessoal, que o ativo do Bitcoin, se você fizer a sua autocustódia, ninguém, absolutamente ninguém, tem acesso. Ninguém consegue confiscar o seu dinheiro. Apenas você ou quem tiver a senha da sua carteira fria. Agora me diga, você está comprando no medo ou está vendendo no desespero? Comenta aqui embaixo. E se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela paciência. Peço que dê um joinha aí, dê um like, porque isso vai contribuir para o crescimento do canal. Aproveita, se inscreve também no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.